Olá, hoje nós estamos aqui para chamar a atenção de vocês sobre o Janeiro Branco. Eu, doutora Karen Rossi, ginecologista especialista no tratamento da endometriose, e a nossa convidada, a psicóloga Ludmila Liberato, e nós vamos conversar sobre o que o Janeiro Branco significa para a população feminina. O Janeiro Branco, ele existe no Brasil desde 2014, né? Foi idealizado por alguns psicólogos e tem aí a importância de conscientizar as pessoas sobre a saúde mental. E a gente se pergunta por que conscientizar, né? Por que a gente precisa ter um meio específico para isso? E a gente pode pensar que a saúde mental, durante muito tempo, ela foi deixada de lado. Ela foi tratada como uma frescura, ou como uma característica da pessoa, ou quando a pessoa tinha alguma questão, né, às vezes um distúrbio mental um pouco mais grave, era tido como um problema espiritual, né, a depender da religião onde aquela pessoa estava inserida, e não era olhado como um problema de saúde, como uma questão de saúde mesmo, e que, portanto, precisa ser orientada por um profissional. Então, o Janeiro Branco, ele tem essa missão, né, de fazer a gente pensar mesmo, de olhar para a nossa saúde mental com a seriedade e com o cuidado que isso requer. Isso, sem discriminação. A saúde, de forma geral, é o bem-estar físico e mental. Então, tem que acabar essa situação discriminatória. Né? Se você tem um distúrbio do sono, se você tem um distúrbio de ansiedade em situações de estresse, ou até em situações corriqueiras, ou se você se sente deprimido, não significa que você é uma pessoa fraca, né? Uma pessoa que tem que ser discriminada, ou uma pessoa que emocionalmente está abalada. Não é isso, né? Às vezes, diante das nossas diversas fases da vida, principalmente da mulher, a gente pode enfrentar situações que a gente carrega da nossa educação, então situações quando a gente desenvolve a nossa própria personalidade. A gente pode carregar memórias de dor decorrente de problemas de saúde física, por exemplo, a endometriose, um mioma, dores pélvicas, um distúrbio de dificuldade de engravidar. Tudo isso pode estar associado a um problema de saúde mental. Né? Algumas doenças exacerbam algumas depressões, né? Alguns distúrbios de confiança em si mesmo. E à medida que a mulher envelhece, passa por um período reprodutivo, outras preocupações surgem na sua mente. Né? O que olhar, né, para a saúde mental sem essa discriminação? Porque enquanto a gente olha para a saúde mental de uma maneira somente negativa, a gente não possibilita que a pessoa consiga buscar um tratamento, buscar uma ajuda. Então, olha, eu não posso falar, eu estou me sentindo estranho, eu estou me sentindo ansiosa, mas eu não posso comentar com ninguém. E se eu não posso comentar, eu não tenho a oportunidade de buscar um tratamento adequado. E aí, qual é o risco disso? Eu tenho um agravamento. E aí, eu não cuido aqui agora no Janeiro Branco, e eu caio depois lá em setembro, né? O setembro amarelo. E quando a gente vai falar sobre suicídio, o que é o suicídio? Né? Muitas vezes a gente tem uma situação ali de um problema de saúde mental que não foi adequadamente, né, acompanhado, não foi adequadamente tratado. Claro que a gente não pode generalizar, né, e tratar qualquer situação de suicídio dessa mesma forma. Mas eu acho importante a gente fazer um link entre esses dois meses. A gente precisa falar aqui para prevenir lá na frente. Isso aí, fazer um controle do dano. Então, o Janeiro Branco, ele vem como uma folha branca, né? Isso, tentando ter uma folhinha. A gente até trouxe para representar. E o que significa essa folha branca? É como se fosse um marco zero, né? Onde você vai analisar o seu passado, mas viver o presente. Claro que a gente não começa o ano zerado, né? A gente traz essas histórias, a gente traz o nosso sofrimento, nossas emoções, tudo que a gente agregou até aqui. Mas é um momento que a gente tem uma oportunidade de refletir, né? E aí, como se fosse uma folha em branca da vida, né? Começar aqui a traçar o que a gente deseja. E traçar de uma maneira realista, que eu acho que é o que a campanha traz esse ano, que é o que eu posso fazer agora. Exato. Né? Porque às vezes fala, nossa, eu queria mudar a minha vida por completo, mas eu nunca vou
vou conseguir? Eu não vou conseguir, às vezes, fazer de uma maneira tão ambiciosa, mas eu posso cuidar nesse momento da forma como eu me relaciono com os meus amigos. Eu posso cuidar da forma como eu me relaciono com o cuidado do meu corpo, com o cuidado das emoções. Ok, vamos começar por aqui. Né? Vamos começar com pequenas metas. Exatamente, valorizar as pequenas vitórias. Então, o que a Ludmilla coloca, às vezes você não vai conseguir deixar aquele emprego que está te afligindo, onde você ganha pouco, onde está te causando transtorno, mas você pode separar um pouco do seu dinheiro para se capacitar e devagar fazer um plano a longo prazo, né, de mudança. Aí alguém pode te perguntar, né, mas você está falando, doutora, sobre mudar de emprego, o que isso tem a ver com saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente tem o hábito de associar a saúde mental como ausência, né, de um transtorno mental. A gente vai associar a saúde mental como não ter um diagnóstico, né? Então eu não tenho um diagnóstico de depressão, eu não tenho um diagnóstico de uma bipolaridade, então eu estou ok com a minha saúde mental. E não é por esse caminho, né? A gente precisa entender a saúde mental de uma maneira mais ampla. Eu posso, muitas vezes, não ter um diagnóstico, não fazer um acompanhamento psiquiátrico, não tomar, né, nenhuma medicação psiquiátrica, mas estar sim ali abalada emocionalmente, eu não conseguir ter uma vida produtiva, um trabalho produtivo, não conseguir ter relações saudáveis, porque existe alguma área da minha vida que tem me perturbado, que, né, me faz ficar com as emoções de uma maneira mais estável. Então, isso é falar de saúde mental também, né? Falar das questões corriqueiras da vida. E isso tem que ser falado desde a adolescência. Então você, mãe, tem que fazer, ou qualquer responsável, tem que fazer parte da rede de apoio dessa menina. Né? Então é importante que você oriente alguns marcos na vida dela, por exemplo. Né? Uma menina, quando está desenvolvendo a mama, ela sofre algumas angústias, ela se compara com as coleguinhas na puberdade, né? Quando ela tem a primeira menstruação dela, muitas vezes essa menstruação vem com cólicas, né? Algumas vezes ela tem alguns desejos sexuais, quando ela beija, quando ela abraça. Então cabe a você, responsável, mostrar para ela como é a genitália externa dela, como é a mama, como vai ser desenvolvido. Se você não tem capacidade de fazer essa orientação, busque um profissional de saúde, busque um ginecologista, busque um clínico médico, mas não deixe ela passar esse momento de puberdade no desconhecido, porque isso pode gerar um transtorno na saúde mental dessa menina. E a gente está falando dessa menina, né? E o nosso foco acaba sendo na nossa fala aqui hoje, esse público feminino. Não apenas porque a gente trabalha, né, com o público feminino, mas porque nós temos dados, né, que mostram como que o público feminino ele é muito afetado em questões de ansiedade e depressão. Então a gente tem alguns dados aí que mostram como os transtornos de ansiedade e depressão eles têm aumentado no Brasil, mas têm aumentado principalmente entre as mulheres. Sim. Né? E aí é o que você colocou, não é somente uma mulher adulta, ele tem aumentado também na população jovem, então ele pega também essa menina. E você falou algo interessante que eu achei, né, sobre essa questão de quando a menina está começando a desenvolver as mamas. Lembra da minha própria vida, né? A gente lembra, né? A gente lembra da adolescência e aquela angústia que eu tinha, né? Gente, meu peito vai crescer, não vai crescer, eu posso já usar o sutiã, eu amo o sutiã, o peito da minha amiga cresceu, o meu ainda não cresceu. Ai, não vão me querer porque, né, meu peito é estranho. São coisas que parecem pequenas e muitas vezes acaba sendo negligenciada pela família, né? Aquela Sim. fala, mas vai parecer de bobeira. Não, nenhuma questão deve ser tratada como bobeira, né? Cada ser humano traz a sua questão no momento da vida, uma questão peculiar e uma questão que para aquela pessoa traz dor. Eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter como pai, como mãe, como profissional, que é de não menosprezar, né, o sofrimento daquela criança, daquele adolescente, mas acolher e conseguir orientar depois. E não comparar, né? Eu vejo diversas, até mesmo na minha frente, o acompanhante, né, escolhido pela paciente, muitas vezes faz comparações, né? Faz jargões com aquela menina, o próprio coleguinha de sala, né? Então, assim, não se comparar e se orientar e valorizar a queixa.
né? Porque muitas vezes, não, isso quando casar sara, isso é comum, no meu tempo, isso era corrigido com cinto, né? Eu já ouvi isso era corrigido com chinelo, sabe? Não é por aí. A gente tem que acolher qualquer angústia, né? Não só dos nossos filhos, de uma amiga que está do seu lado, sem tanto julgamento, sem tanta comparação, né? E aí o profissional da psicologia, ele faz isso muito bem. Porque muitas vezes a gente quer se abrir com uma colega, se abrir com uma pessoa que não está capacitada para receber essa informação e às vezes ela não te ajuda de forma adequada, né, Ludmila? E a gente fala principalmente da adolescência, e é um momento da vida em que emergem muitas questões, por exemplo, do gênero, da sexualidade. E a gente precisa ter um olhar cuidadoso e respeitoso, né? Infelizmente, às vezes, a gente está acostumado a estar numa sociedade julgadora, né? Então, ela julgadora, preconceituosa, então vai trazer um olhar para a menina, vamos pegar o público feminino aí, né? E já quer classificar, né? Olha, essa menina é hétero, essa menina é um homo, olha, essa menina é estranha, né? E não dá a oportunidade, né, dessa pessoa também falar, de perguntar. Eu trabalho com muitos adolescentes, né, meninos e meninas, e muitas vezes quando a gente lida com a questão de gênero, eu gosto sempre de perguntar como ele se identifica, né, ou como ela quer ser tratada, como ela tem processado aquela questão de gênero ou da sexualidade naquele momento da vida, como que a família e os amigos, né, estão lidando, com quem que ela se abre. Então, é deixar que o outro te ensine também como ele quer ser tratado. Ao invés de já ter um script e eu falar, olha, você é isso, olha, você é aquilo, você gosta de gente assim, você gosta de gente assado. Exatamente. Eu fui tratada assim, meu pai me criou assim e eu vou te criar também dessa forma. Não, a gente tem que ser um pouco menos hermético, né? Menos forma. A gente tem que se adaptar àquela situação do presente, né? E de alguma forma sempre com um olhar acolhedor. É assim, o olhar acolhedor não é um olhar permissivo o tempo todo, né? Deixar aquela criança, adolescente, adulta jovem fazer o que ela quiser. Não é isso. É educador. O educador, ele ouve, né? E ele orienta. E ele pede ajuda quando ele não está capacitado para tal. E assim, o mais importante também é que muitas vezes, diante de todo esse desenvolvimento sexual que o nosso público feminino vive, muitas vezes ela também se depara com algumas doenças. Por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de endometriose nas adultas jovens, às vezes os sintomas eles não são tão típicos de uma mulher de 30, 40 anos. A adulta jovem, ela entra no seu consultório ansiosa, ela tem dor no período menstrual, uma dor diferente, não é só cólica, ela tem dor no estômago, ela sua frio, ela tem náuseas, né? Ela às vezes tem distúrbio de ansiedade, ela é anorética, tem várias pacientes anoréticas, vários pacientes com distúrbio de alimentação, que se embotam, e muitas vezes os pais têm muita dificuldade de lidar com isso, tá? E algumas delas iniciam a vida sexual e sentem dores. Então, quanto mais você orientar, né, como a doença aflige, né, afeta o introito vaginal, como ela pode causar dor na relação, isso ela já vai para lá, nesse momento, sem tantos medos, sem tantas contraturas. E isso daí se torna uma memória prazerosa. Né? O que a gente não quer é que a nossa menina carregue para a vida dela memórias de dor, que a gente pode evitar, nós mãe, nós responsáveis, né, pelo desenvolvimento dela. Quando você fala de dor, né, a gente pode fazer um link muito bacana, né, com a questão da saúde mental, porque quando está na endometriose, em muitos casos, né, as meninas, as mulheres sentem muitas cólicas, né? E aí já começa por ali, né? Não, cólica é normal, assim. E essa menina está se rasgando de dor e aquela vivência dela de dor está sendo invalidada. Porque pior do que sentir dor é alguém dizer que a sua dor não está tão forte assim. Exatamente. É alguém dizer para você que a sua dor é frescura, né? E se tratando de adolescente, ela começa
a se autoconceituar como alguém fresco, né? Sim, alguém fraco, alguém capaz. Se todo tá me falando que eu tô sentindo que a dor é algo muito subjetivo, que eu tô sentindo aqui é frescura, não é uma dor, então eu realmente devo ser uma pessoa muito fresca. Eu realmente devo ser uma pessoa muito fraca. Então eu vou dando a mim, né, adjetivos muito mais negativos e eu não vou também conseguindo colocar limites, né? E falar, ei, eu que sei a minha dor, né? A dor é minha. E outros limites mais importantes, eu posso ter endometriose, eu posso ter cólica, mas eu posso ser sim uma mulher forte, né? Uma mulher profissional que vive esse problema naquele momento, no seu ciclo menstrual. E eu posso sim buscar ajuda e me abrir, né? E essa pessoa tem que valorizar as minhas queixas, né? E aí parte depois para outra dor, né? A dor muitas vezes presente na relação sexual, que pode acontecer tanto com uma mulher que tem um diagnóstico, por exemplo, de endometriose, e com outras mulheres que não têm um diagnóstico ali, né, de algum problema ginecológico. Mas acaba sendo uma dor que ela é naturalizada também, né? Então, Sim. a menina aprende que ela vai para a relação sexual muitas vezes para satisfazer, para o prazer do outro, né? E não para o prazer próprio. E muitas vezes é como, não, faz parte, você sente dor, mas com o tempo você vai se acostumar, Isso, né? E não entende aceita. o sexo como algo doloroso mesmo. Você, menina, não aceite esses jargões, né? Cólica é normal, ter dor na relação sexual é normal, seja a relação sexual com um parceiro homoafetivo ou um parceiro hétero, ela não deve ter dor, né? Que fique claro isso. E nós, profissionais de saúde, temos que fornecer formas de que este momento seja prazeroso, porque a saúde sexual, ela se alinha à saúde física e mental, ela anda de mãos dadas em qualquer faixa etária, tá? E aí, somando também a essa questão do acasalamento, vem a questão de poder reproduzir, né? Porque nós, da espécie humana, a gente quer manter a nossa espécie, né? Mesmo que você seja um casal homoafetivo, você tem formas de fertilizações assistidas para isso, né? E essa preocupação, ela está em todas as pessoas, né? Será que eu realmente vou ser uma pessoa fértil, né? Será que eu vou poder optar pelo momento que eu vou não usar nenhum tipo de anticoncepcional e vou tentar engravidar? Isso tem mudado um pouquinho, né? Eu tenho percebido também já algumas mulheres falam, olha, eu acho que eu não sei se eu quero, né, passar por esse período. Ou chego muitas vezes, olha, eu até quero, ou eu não sei se eu quero ainda, mas eu quero ter segurança de que a hora que eu decidir engravidar, eu vou ter condições. Então, é um mundo vasto, né, de desejos. A mulher, ela quer se empoderar, né? Ela quer poder optar pelo momento ideal que ela vai gestar. Só que muitas vezes a gente tem que lembrar que a nossa reserva ovariana, ela tem limites, né? Então, até isso nós temos que conversar com o nosso parceiro, com nós mesmos, né? Priorizar quais são as nossas importâncias e muitas vezes lançar mão até de um congelamento de óvulos. Quando a gente fala da saúde, né, da mulher, da saúde mental, como que ela muitas vezes parece estar mais afetada, e aí, claro, né, por questões genéticas, questões hormonais e questões, né, de reprodução, a gente se depara com esse momento, né, a mulher, ela tem esse deadline, né, que vai chegar um momento em que eu vou precisar decidir, vou ter ou não vou ter. E como que muitas vezes isso é doloroso também, porque você precisa pensar várias coisas na vida. Se você está no momento da relação adequado, se você está no momento profissional adequado, e dá um peso muitas vezes para a mulher, eu vou ter que decidir agora, eu não queria ter que decidir sobre isso agora. E muitas vezes a doença, ela limita, né? A gente sabe que a endometriose, ela é uma doença que não te deixa estéril, né? Você vai conseguir engravidar, mas ela pode dificultar. Então, nesse momento, a mulher, ela vai avaliar várias coisas. Será que eu estou com um parceiro seguro que vai me ajudar a criar os meus filhos? Será que eu tenho condições financeiras? Cada vez mais o custo de vida mais alto, né? Será que eu quero engordar? Se eu quero transformar o meu corpo? Então, será que eu me sinto bem? Será que eu estou adequadamente, fisicamente bem para receber um bebê? Né? Porque a gente precisa estar equilibrado também, né? Dos nossos
as nossas vitaminas, a nossa alimentação, né? Será que eu estou dormindo bem? Então, é um momento de muita reflexão. E eu acho que, quando se fala reflexão, porque precisa ser um momento reflexivo e um momento em que a mulher ela se permita, né, entrar em contato com todas as emoções, sentimentos, pensamentos que atravessam aquele momento, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter um processo reflexivo adequado porque a gente não se permite sentir, se permite pensar. Então, quando eu falava, né, de hoje a gente tem algumas mulheres que não querem ter filhos, essa mulher muitas vezes ela tem medo de falar isso em público. Sim, porque ela pode ser criticada. Como que você não quer ter, né? Ah, você está numa relação homem, você quer ter filho, mas como assim, né? Então, é preciso ter esse momento reflexivo. Só que a gente só vai conseguir ter isso em qualquer fase da vida se a gente se permitir parar e sentir sem julgamentos. Porque muitas vezes a gente tenta fugir, né? Não quero pensar sobre isso. Ah, eu senti, não senti nada. Vamos tocar, segue a vida, tem que trabalhar e a gente não consegue fazer as reflexões adequadas. Exato. E muitas vezes, né, fechando esse momento reprodutivo, muitas vezes quando a gente perde aquele time, sabe, da reflexão, e muitas vezes a gente está chegando perto dos 40, onde a gente já está mais financeiramente de uma forma adequada, já conseguiu um parceiro, a gente encontra dificuldade para engravidar, né? E aí vem as dores, vem as culpas, né? Ah, e se eu tivesse feito isso antes? E se aquele profissional de saúde tivesse diagnosticado a doença antes, né? A gente sabe que a endometriose, a gente pode durar até 8 anos para fazer o diagnóstico, certeza, né? Muitos profissionais não escutam a doente, os exames muitas vezes não mostram as lesões, então tinha que ter muito cuidado, porque a paciente já passa por uma outra faixa etária, que é a faixa de transição menopausal, né, que a gente chama climatério, que mais ou menos a mulher brasileira entra na menopausa por volta de 50 anos, então os 10 anos que antecedem esses 50 anos, ela já começa a ter um déficit hormonal, ela já começa a não ter mais aquele vigor físico, né, o metabolismo dela diminui. E aí outras angústias aparecem, né, Lúcia? Nós já conversamos sobre um caso, né, de uma paciente em comum, né, de que ela já trouxe em atendimento de que, olha, eu não sou mais a mulher de antes, né? Isso. Eu não sou mais aquela mulher que conseguia acordar cedo e fazer a comida, ir para a faculdade, e ir para o emprego e cuidar dos filhos. E será que a gente precisa ser o tempo toda a mulher de antes, né? Ou ser a mulher de agora é tão ruim assim? Porque, claro, a gente vai ter algumas dificuldades, né? O corpo, o nosso metabolismo não vai responder mais do mesmo jeito. Mas será que não vale a pena a gente também olhar de uma maneira positiva para essa mulher que se tornou hoje, né? Quem é ela? Porque a gente só olha de uma maneira negativa, né? Aquela mulher do passado, ela era a mulher legal, ela era a mulher ideal. Essa agora já não presta mais pra nada. Já tô acabada, né? Naquele tempo. Tô acabada, muitos planos eu não consegui resolver, né? E aí que tá o janeiro branco, gente. Nós temos que parar e ver, sim, que você foi uma mulher, sim, autoconfiante, você foi uma mulher que conseguiu realizar, sim, muitas coisas na vida, né? E valorizar o que você conseguiu realizar, né? Valorizar até as dores, porque nesse momento você vê o quanto elas te fizeram crescer, né? E o profissional, o psicólogo, a terapia cognitiva comportamental, ela ajuda demais, né, Ludmila, você trabalhar essas memórias, né? Na parte sexual, né? Como que a mulher passa até se sentir menos desejada, né? Porque aí a gente tem todo um ideal, né? De corpo, de juventude, e a mulher nesse momento ela acha que ela não está mais pronta, ela não está mais pertencendo a esse mundo, né, sexual. Né? Ela não muitas se mulheres sente acabam nada. abandonando, exato, eu não vou ser mais desejada, eu não tenho mais o corpo ideal. Então isso não é mais pra mim, né? Passou a minha fase da minha sexualidade, né? Isso não pode ser assim, né? Em qualquer faixa etária, nós mulheres,
né? Nós temos que ter os nossos janeiros brancos todos os dias. Né? A gente tem que avaliar se a gente está dormindo bem, se a gente parou para se alimentar bem, ou se a gente está almoçando em pé, né? Está priorizando outras situações que estão em excesso, trabalhando de manhã, de tarde, à noite, não estão dando atenção às pessoas que merecem. O que você pode dar de melhor para alguém que você ama é um pouco de atenção. Né? Então, isso você tem que optar por algumas relações, né? Você já tem, com a maturidade, propriedade para saber quem te faz bem, quem não é tóxico para você, né? Você gosta, Exato. você não gosta, né? A gente falou de uma maneira dessa saúde mental passando, né, por essas fases da vida, mas acho que a gente pode fazer também um apontamento de coisas básicas, né, que serve para qualquer pessoa, homem, mulher, adolescente, adulto, uma pessoa mais idosa, que você mencionou em alguns momentos que é cuidar desse sono, sim, que é o cuidar dessa alimentação, que é o cuidar dessa atividade física. Né? Não adianta eu pensar em nada extra se esse tripézinho ele não estiver caminhando bem. Então, se eu fosse pensar hoje numa folhinha, né, se você está em casa e quer, sei lá, começar a pensar nos seus projetos para esse ano, dá uma olhadinha nesse tripé, como que ele tá, porque se ele não funcionar direito, né, todo o restante fica complicado. Fica complicado eu conseguir tirar um momento e fazer reflexões conscientes, racionais, adequadas sobre a minha vida, né, e fica complicado todo o restante. Em janeiro é aquele mês que nós temos que arrumar os nossos guarda-roupas, né? Os nossos guarda-roupas mentais, né? A gente tem que eliminar as coisas que não estão sendo utilizadas, né? Organizar as relações que não estão valendo a pena e principalmente manter o tripé que a Ludmilla colocou muito bem, que a gente precisa dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, né? Se a gente não se alimentar bem, a gente não consegue evacuar adequadamente, urinar adequadamente. Isso é um potencializador de dor, né? Principalmente da mulher com endometriose. E outra coisa mais importante que eu vejo, algumas doenças crônicas não vão te deixar, mas você tem controle. Você pode, com ajuda, tratar clinicamente essa doença, com medicação, com suplementação. Né? Se você está no climatério, está se sentindo hormonalmente mais letárgica, com dificuldade da memória, né? Com cognitivo ruim, produzindo pouco, nós temos a terapia de reposição hormonal. Eu acho que quando você fala dessa questão da cronicidade, né, de algumas doenças, posso falar assim, né, cronicidade, e pensando na saúde mental, e pensando no início de ano, ter a compreensão de que mudanças nós precisamos fazer, e muitas coisas nós conseguimos ajeitar, mas pensar também do que nós precisamos e devemos aceitar. E esse aceitar não é o aceitar de uma maneira resignada, né? Que você, a vida é assim mesmo e tá bom. Não é aceitar que, olha, o que eu podia fazer, o que estava sob meu controle, eu fiz, né? Eu tenho buscado. Agora existem algumas coisas de fato que a gente não vai conseguir ajustar, a gente não vai conseguir modificar. Então nós vamos aceitar e fazer o melhor com aquilo que temos, inclusive com o corpo que temos, né? Aceitar o corpo que temos, como isso é importante. Exatamente. A gente tem que tentar modificar o que está ao nosso alcance, né? E fazer o nosso melhor. E se a gente tentou fazer o nosso melhor e não conseguiu atingir o ideal, a gente tem que, de alguma forma, ser grata, né? E adequar a vida àquela situação. Tá? E quando ela fala de doença crônica, é porque uma gripe, a gente tem uma gripe, passa pelo aquele processo de dor no corpo, de cansaço, e depois passa. Agora, uma pressão alta, um diabetes, uma síndrome irritável, uma endometriose, são doenças que vão te acompanhar ao longo de toda a sua vida. Exato. Principalmente quando a gente fala de alguns transtornos mentais, né? Já falar, por exemplo, de um caso de manipularidade. A gente sabe que, por exemplo, tem uma possibilidade de ter outros episódios. Sim, recorrência. Existe grande chance de ter uma recorrência. Então a pessoa já sabe que ela vai lidar com aquilo em outros momentos da vida. Existe uma aceitação desse aspecto.
mas não é uma resignação que eu sou assim, eu não vou cuidar de como eu vou lidar com este transtorno, né? Olha, eu tenho esse transtorno, sim. E o que eu posso fazer para conviver com ele da melhor maneira? E picos, né? Por exemplo, às vezes você tem pico de dor, picos de depressão. Então você precisa, às vezes, aceitar usar uma medicação, sim. Ah, doutora, eu não quero usar. Detesto usar medicação controlada, eu vou ficar dependente. Não. Às vezes você precisa daquela medicação para te dar um up, para você conseguir buscar estratégias para novamente atingir o seu equilíbrio. Vou aproveitar, né, antes de a gente finalizar nesse gancho da medicação, porque isso comparece muito no consultório, né, que eu não quero tomar medicação porque eu vou ficar dependente, né? Eu não quero tomar medicação porque eu não sei que efeito que essa medicação vai trazer para mim a longo prazo. E aí uma das reflexões, né, que eu procuro trazer, quando a gente pensa nos efeitos que vão ter a longo prazo, às vezes a tua vida nesse momento está tão caótica que a gente precisa acertar agora. Exato. Não adianta eu pensar que efeito que esse medicamento vai trazer para mim quando eu tiver 70 anos e deixar que a minha vida nesse momento fique no caos, né? Fique completamente ali desestabilizada. E uma outra questão, né, da dependência, que a gente observa muito, eu acredito que você observa muito também, é entender a pessoa, ela entra no processo de dependência da medicação quando ela deposita na medicação a resolução de todos os problemas da vida dela. E a gente sabe que não é isso. Não adianta eu pegar um comprimido e tomar de manhã um antidepressivo, não adianta eu tomar um ansiolítico, que ele não vai pegar os pauzinhos da minha vida e movimentar o que eu preciso, né? Eles vão me dar condições, eles vão me estabilizar mais emocionalmente para que eu, com um apoio social, seja de amigos, de família, o apoio de um profissional especializado, eu consiga fazer as alterações que são necessárias na minha vida. Isso aí. Então, assim, eu acho que foi excelente, foi muito produtiva essa conversa, né? Mas para a gente fechar, nós estamos aqui para apoiar a campanha do Janeiro Branco, né? E cada vez mais alertar todas nós, do público feminino, né, da importância de olhar a sua saúde mental, de analisar se realmente ela está andando junto com a saúde física, se realmente você está fazendo o melhor que você pode, né? Se você está na sua capacidade maior de produção, de produtividade, ou se realmente você precisa de algum tratamento, né? Seja ele clínico, seja ele uma medicação, uma troca da alimentação, né, Lúcia? É se priorizar, né? Se colocar nesse lugar de um autocuidado. É isso aí, tá?